Virando a página. Esse é o tema dessa série que começa hoje. São 3 domingos. E ela vai trabalhar com um conceito. O conceito de viver olhando para frente e para o alto. Para frente, fixando os alvos de Deus, e para o alto, buscando a força de Deus para alcançar esses alvos. Nós temos como texto base para toda essa série, um texto que vai ser usado como base durante todas as 3 semanas, que se encontra na carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 12 a 15. Mas nós não vamos ler agora a carta. Eu quero apenas que você esteja atento ao que eu vou dizer. Eu peço que o Espírito Santo me use agora e que a igreja também esteja junta na mesma ligação no Espírito. Quando a gente está ligado no Espírito, no mesmo Espírito, coisas maravilhosas acontecem. Elas vão testificando no coração de cada um de nós. Então vejam bem. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para todos, os que visitam, os que estão aqui, os que são da igreja, é que hoje é domingo. Essa piada não deu certo. Mas não era isso que eu ia dizer. Eu ia dizer que hoje é domingo. E que domingo tem uma representação muito grande e muito importante na Bíblia. É o dia do recomeço. A segunda é o dia da angústia. Aliás, a sexta é o dia da angústia, quando Jesus foi entregue. O sábado foi o dia da dúvida. Mas domingo foi o dia da esperança. Nós nos reunimos aos domingos, historicamente, porque o domingo ele tem um valor muito especial, porque foi o dia da ressurreição. E como o dia da ressurreição representa um novo tempo, um novo momento, representa uma virada de página. Deus virou a página da história, da angústia da sexta, a dor do sábado, para a esperança do domingo. E eu sempre acredito que todo domingo que a gente se reúne como igreja, também nas quartas, mas o domingo com essa especialidade, é dia de fazer Deus grandes coisas. A grande dádiva do cristianismo bíblico, eu não falo do cristianismo cultural, nem religioso, eu falo do cristianismo bíblico. Aquele que é intocável, porque ele se estabelece por si próprio. É que nós, em razão da graça de Deus e do amor de Deus, escutem muito bem isso, nós temos condição de virar as páginas do nosso passado e de começar a reescrever a nossa história. Aqui nesses 8 anos de Projeto Cidade Viva, e eu tenho certeza também que nos 2 anos anteriores, quando o pastor Hinaldo Camelo estava aqui, e também, onde há uma igreja onde se prega a Bíblia, nós vemos com constância relatos de pessoas que viraram a página. Quando acabou o culto das 4h30, eu fui falar com alguns irmãos e um irmão que fazia muitos anos que eu não via, ele veio acompanhado com sua esposa. Foi muito bonito porque, embora eu não tenha feito nenhum apelo de conversão no culto, mas Deus mudou a vida dessa jovem esposa desse amigo e ela entregou a vida a Jesus entre um culto e outro. Ela virou a página. Agora, quando a gente fala em virar a página e reescrever a história, eu não estou propondo aqui que a gente apague tudo que aconteceu na nossa vida.
Não é isso. Mas é fazer uma pergunta, que é a temática dessa série. Quando é que o meu passado está me impedindo, no presente, de acreditar num futuro melhor? Essa é a questão. Alguém já disse certa vez, isso é uma frase do imaginário americano, que é mais ou menos assim em inglês: You can't have a better tomorrow if you are always thinking about yesterday. Você nunca pode ter um amanhã melhor, nunca poderá ter um amanhã melhor, se você está sempre pensando sobre o ontem. Isso é uma coisa muito interessante. O ontem, o passado, faz parte da nossa história, mas não pode ser o Senhor do nosso futuro. Uma outra pessoa diz, um adágio popular também, que diz assim: os nossos olhos são colocados na frente da cabeça, porque é mais importante olhar adiante do que olhar para trás. De fato, os nossos olhos são aqui, né? Para a gente olhar mais para frente do que olhar para trás. Agora, existe uma coisa chamada pescoço, que antes do retrovisor aparecer na nossa vida, era a única maneira de se olhar para trás. Antes do espelho aparecer, qual era a maneira de olhar para trás? Pescoço. Mas não dá para viver com o pescoço voltado para trás. Até para dormir, né? A gente alinha um pouco a cabeça, os olhos estão para frente. Tem gente que dorme de lado, mas ele está mirando algum lugar. Você não está guardando as suas costas, até porque olhar para frente é mais importante do que guardar as costas. E quem muito olha no retrovisor, essa é frase minha, quem muito vive olhando no retrovisor do carro, extremamente inteligente a minha frase, bate na traseira do outro. Pense numa frase, você tem que ir para o livro, meu amigo. Quem muito olha no retrovisor, bate na traseira do carro da frente. Mas é isso mesmo. A questão aqui é que Deus está nos colocando em perspectiva. Para alguns, passado, presente e futuro são meras representações cronológicas do viver, mas biblicamente não. Por quê? A fé cristã é a única fé, escute, isso aqui é informação útil para você, que não vê a vida em ciclo, vê a vida em linha. O budismo, e aqui não é nenhuma crítica, é uma análise, o budismo vê a vida em ciclo, reencarnacionais. O hinduísmo também, o espiritismo também. Mas o cristianismo tem essa perspectiva de uma história que é de fato registrada como sendo real, a história de Deus na Terra. E aí nós temos um presente e nós temos um futuro. E a proposta dessa série é o seguinte, é a gente analisar o quanto o peso do passado, ou a glória do passado, não precisa ser o peso, mas a glória do passado, funciona como instrumento de contenção para uma vida plena no futuro. Essa é a abordagem dessa série. E aí a gente vai ter uma base teológica. Esse texto, como eu disse para vocês, ele vai servir de fundamento, diretor. Ele vai dirigir os 3 domingos. Embora a gente vá trabalhar 3 histórias de vida. Hoje nós vamos trabalhar a história de Pedro. E como Pedro virou páginas na sua vida dificílimas de serem viradas. E se ele conseguiu, nós também podemos conseguir, porque nós temos o mesmo Espírito. Em Filipenses 3:12, você vai ler comigo o seguinte: nos versos anteriores, Paulo estava levantando algumas questões relacionadas ao ser apóstolo. Duvidavam dele, do seu apostolado, porque ele não conviveu com Jesus junto com os outros 12, ele teve um encontro com Jesus durante um momento de perseguição que ele fazia à própria igreja de Jesus, e veio a entender que a igreja que ele perseguia, na realidade ele estava perseguindo o próprio Messias, sem saber. Mas Paulo, ele começa a dizer o seguinte: olha,
Se é para eu olhar para o passado e dele tirar vantagem, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu fui circuncidado ao 8º dia, judeu dos judeus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo que há na lei, perseguidor da igreja. Ou seja, ele tinha um conjunto de características que eram inegáveis, que davam para ele o selo de ser, com base no seu passado, um verdadeiro judeu. E, portanto, não haveria que se questionar a apostolicidade dele. Aí o que é que ele diz? Ali por volta do verso 9 do capítulo 3, por ali, ele diz: mas eu considero todas essas coisas como esterco para ganhar a Cristo. Foi o que ele diz. Eu considero tudo isso como cocô. Nada, escória, esterco. Tudo isso que eu fui, que eu conquistei, porque eu encontrei em Cristo o sentido da minha vida. Então, isso que passou, eu não vou me gloriar nisso. Eu vou me gloriar em Jesus. Agora a minha alegria está em Jesus. Eu conheci o homem. Eu conheci Deus. E aqui nesse ponto, ele também começa a tentar resolver um problema na igreja de Filipenses, que era o problema da existência dos chamados perfeccionistas. O que são os perfeccionistas? Diferente dos perfeccionistas, né? Os perfeccionistas gostam das coisas certas. Os perfeccionistas, eles se acham certos, totalmente perfeitos. São aqueles irmãos que achavam que já tinham chegado num nível em que o passado não tinha nada, absolutamente nada que lhes ensinar. E aí Paulo chega e escreve isso aqui para eles, no verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso. Todo mundo está acompanhando comigo? Não que eu já tenha obtido tudo isso. Ou seja, eu não sou perfeito, ele quis dizer. Eu não obtive tudo isso. Ou que eu tenha sido aperfeiçoado, mas uma coisa eu faço, que é, eu prossigo para alcançar. Escuta, Paulo tinha em mente algo que movia a vida dele todo o tempo. A vida dele era movida pelo futuro. A vida dele era movida pelo reencontro com Deus. A vida dele era movida pelo que ele estava ainda para conquistar. E ele disse: eu não alcancei, mas eu prossigo para alcançar. E aqui ele nos dá uma das primeiras lições sobre como lidar com o passado. Como o passado. E não como determinante do futuro. Porque está nos falando alguém que tinha tanto glórias tremendas por ter se considerado um bom fariseu. Ele teve aulas com Gamaliel. Gamaliel era um grande sábio dos tempos de Paulo. Ele aprendeu, a Bíblia diz, aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi o seu rabi. Um homem extremamente inteligente, extremamente conhecedor das letras, da escritura. Mas Paulo também tinha sobre si algo que pesava. Quando ele estava escrevendo aquela carta, certamente ele pensou em uma outra parte do passado, com o qual ele também havia feito as pazes, que foi um episódio, enquanto Paulo ainda não conhecia a graça de Deus, houve uma morte por apedrejamento de um dos diáconos da igreja cristã em Jerusalém, e Paulo estava ali vendo aquele apedrejamento acontecer. E não só vendo o apedrejamento acontecer, consentindo com que acontecesse. E não só vendo e consentindo, mas nos pés de Paulo foram entregues as vestes ensanguentadas do primeiro mártir depois de Cristo da igreja cristã, Estevão. E ele tinha isso como parte do seu passado. Capítulos sujos, capítulos borrados. E também com relação a esses capítulos borrados, ele pôde dizer assim: eu prossigo para alcançar
pois para isso também fui alcançado por Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, verso 13, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Ou seja, observe que Paulo, ele trata glórias e pecados do passado com a mesma perspectiva. Ele diz, é como se ele dissesse, eu não vou viver das minhas glórias do passado. E tem gente que vive de glória de passado. Ah, que eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu alcancei aquilo e tal. E aí são os verdadeiros idólatras do passado. Tem gente que coloca diante de si, de maneira imaginária, uma redoma, sabe, aquela coisa extremamente santificada, e ali ele coloca o passado, porque ele vive das glórias do passado. Outro coloca o passado numa redoma, mas é como se fosse Satanás naquela redoma. Ele não pode olhar para o seu passado, que ele simplesmente não consegue ficar sem chorar ou sem sofrer. Que coisa esquisita! Como o passado tem influência sobre a nossa vida. Como ele nos paralisa ou pela glória ou pela lágrima. Eu não posso virar a página se eu não souber muito bem quem é esse tal de passado e o que é que ele pode fazer comigo, onde ele pode me jogar, onde ele pode me paralisar, onde ele pode determinar que eu seja quem eu sou hoje. Esse passado precisa ser muito bem tratado na vida da gente. E a nossa vida é como uma grande galeria de arte, em que cada quadro é um capítulo da nossa existência, e nós vamos passando e dizemos, esse quadro foi bonito, que coisa boa quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 15 anos, como eu era bonito, como eu era bonita, ou como eu tinha uma plástica legal, como esse tempo foi legal, como eu tinha amigos. E aqui está o quadro dos meus 14 anos, um pouco mais atrás, como também foi muito legal, mas eu tive traumas nesse período, foi quando os meus pais se separaram, você pode dizer. Aí você olha para outro quadro e diz assim, poxa, que quadro. Esse quadro dos meus 9 anos, ele é doloroso, e ele até hoje me atormenta. Todas as vezes que eu me relaciono com alguém, aos 9 anos eu fui abusado, fui abusada sexualmente. Aqui tem outro quadro, nesse quadro eu tinha 18 anos, como eu tinha um corpo legal, como eu fui atleta, como eu venci, como eu ganhei medalhas. Observe que quando a gente fala de passado, o passado ele exerce isso em nós. Os que tem no passado um algoz, não querem pensar sobre ele, mas acabam sempre trazendo ele à tona, porque não o trataram como deveriam ter tratado. E os que idolatram o passado, são tão idólatras do passado, que querem trazer os anos que passaram para hoje, e não vão conseguir mais, porque eles passaram. O máximo é que eles servirão de referência para nós, e Paulo estava ali querendo ensinar para aquele povo que o passado para ele era referencial e não determinante. Tanto o passado das glórias de ter estudado com Gamaliel, de ser um grande conhecedor das Escrituras, como também o passado da vergonha, de como é que pode aquele cara que agora estava escrevendo como apóstolo uma carta, ter sido um dos grandes responsáveis pela morte de Estevão, tendo consentido com a morte de um dos primeiros líderes da igreja, e mais que isso, ele acabou pegando cartas de recomendação do Sinédrio judaico para ir pegar pessoas que se diziam agora seguidores de Jesus e empurrar todo mundo na cadeia. Aí eu quero fazer uma pergunta para você, o que é que você faz com o seu passado? Qual é o nível de influência que ele tem sobre o seu presente? Ele lhe traz a saudável, boa lembrança dos momentos bons, e há também sábia lembrança de momentos difíceis, mas que você os usou para crescer, ou o seu passado é um Deus ou um monstro em sua vida? Ele é idolatrado ou ele é simplesmente evitado, porque ele lhe trouxe tanta mágoa e tanta dor? Agora, uma coisa é real. Eu acredito que Deus nos chamou para olhar para frente, não para trás, em qualquer que seja a circunstância.
Porque nem podemos viver de glórias do passado, nem podemos permitir que o passado determine o nosso futuro. Se essa sala aqui começa a representar para cada um de nós uma grande galeria de artes, olhe para essas paredes e veja a história da sua vida. Em que estações você pararia e que lhe fariam, ou de um lado, tanta saudade que você gostaria de trazer isso de volta, ou tanta dor que você evitaria passar ao lado. Não adianta, gente. Não adianta a gente tratar o passado como sendo algo que simplesmente mudou-se no calendário, porque tem muita gente hoje aqui nesse lugar, eu ouso dizer, escravos do passado, que não conseguiram dar um passo a mais. Gente que por ter sido abusada na infância, não conseguiu firmar relacionamentos fortes e profundos no casamento. Mulheres que foram abusadas no passado e hoje não conseguem ter prazer sexual. Jovens que foram abusados e hoje têm crises profundas na compreensão da sua própria sexualidade. O que fato é que o passado é algo que exerce sim influência sobre a nossa vida, até o limite em que nós permitirmos. Porque Paulo, se fosse olhar para trás, se fosse olhar para o assassinato de Estevão, a carta que ele pegou para perseguir a igreja, ele não teria coragem de escrever essa carta e de agora assumir a postura de um apóstolo consagrado ao Deus da vida, porque das mãos dele veio morte. Esse é o mistério do nosso relacionamento com Deus. Como é que um Deus tão bom, tão grande, tão amoroso, tão amigo, pode pegar tudo aquilo que nós vivenciamos enquanto carga existencial no nosso passado e transformar tudo aquilo em uma plataforma de bênção para a glória do nome dEle? Porque aqueles que estão no Senhor olham para o passado apenas como um livro de consulta, onde os aprendizados não são paralisadores, mas que produzem mudanças para um futuro novo e que pode, a partir de agora, ser reescrito com a ajuda das mãos do nosso Senhor. Aleluia! Mas aqui é como eu lhes digo, esse texto de Paulo, ele é apenas a base teológica. Ele diz, eu prossigo para o alvo. Ele diz assim, ó, lê comigo, gente, lê comigo. Eu prometo que eu só vou ler agora esse texto e nós vamos passar para outro. Mas vamos lá, no verso 12, de novo. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido... Ei, cadê a igreja? Alô? Aumenta o som, tem alguém aí me ouvindo? Um novo dia chegou, vira a página. Agora preste atenção, vamos comigo. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para o quê? Alcançá-lo. Ele olhava para frente, ele era guiado para alcançar, pois para isso eu também fui alcançado. O que ele está querendo dizer? Por que ele estava prosseguindo para alcançar? Porque Deus alcançou ele para isso. Por que ele estava prosseguindo para o alvo? Porque Jesus chamou ele para ir para o alvo. Por que você pode acreditar que pode virar a página? Porque Deus te chamou para virar a página. Por que você pode acreditar que tem novos capítulos lá na frente a serem escritos? Porque Deus te chamou para você escrever uma nova história. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vira a página. Mas eu quero me concentrar agora na vida de um homem. É o primeiro personagem que nós vamos analisar, a psique desse personagem. Vamos analisar um pouco da sua expectativa messiânica, da sua vida espiritual e da sua origem. Vamos falar de Pedro. Pedro era um homem rude. Não porque fosse pescador, mas pelas suas próprias expressões, ele era rude, ele era intrépido, ele morava em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade muito pequenininha na época de Jesus. Ainda hoje, se você for lá na Galileia, Cafarnaum foi destruída. Betsaida, Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidadezinha muito pequena. As escavações
arqueológicas de Cafarnaum dão conta, eu posso estar enganado, mas que Cafarnaum talvez coubesse dentro do centro de convenções aqui, ou 2 centros de convenções desse aqui, muito pequenininha. Ele morava ali naquele lugar, ele não tinha uma grande visão das coisas da vida, mas ele foi sempre um cara muito autêntico. E a autenticidade de Pedro foi exposta em vários momentos, especialmente quando ele firmava convicções. Ele era o cara que agia extremamente por um impulso baseado naquilo que ele cria. Pedro era casado, até porque se ele tinha sogra, né, ele é casado. Tem jeito de ter sogra sem ser casado? Não tem não, né? Hã? Tem não, então ele era casado, né? E a sogra de Pedro era uma pessoa muito boa, que Deus curou a sogra dele. Então, ele era casado, era pescador e tinha uma empresa. A empresa, ele era sócio com Tiago e João. É por isso que fizeram aquela música, Pedro, Tiago, João no barquinho. Eles já eram sócios, eles tinham uma empresa. E eles vêm e conhecem Jesus, e nesse processo Jesus coloca na cabeça daquele homem coisas que ele jamais imaginava viver. Dentro das castas judaicas, eles não significavam muita coisa não. Porque importante naquela época é quem vivia na Judéia. Quem vivia na Galileia, é como no Brasil dos anos 60, 70, ou talvez até hoje, quem é importante é quem mora no sul. Quando a pessoa deixava o sítio, ele queria ir para onde naquela época? São Paulo. Ou seja, a ideia de ir a Jerusalém, de conhecer as grandes coisas, Jerusalém era uma cidade cosmopolita naquele tempo, mas Cafarnaum de jeito nenhum. Tiberíades, que era pertinho, também uma cidadezinha pequena. Caná da Galileia, menor ainda. Então, ele morava em um contexto, ele vivia naquele contexto de simplicidade, e Jesus o chama, e quando Jesus o chama, o torna participante de um grupo seleto de 3 melhores amigos. Pedro, Tiago e João eram os melhores amigos de Jesus, eram os amigos do peito. Foi só a eles, os 3, que Jesus permitiu que vissem a transfiguração do Filho do Homem, dele, na figura celestial, e também a visualização no reino espiritual de Moisés e de Elias. Só esses 3 viram, Pedro, Tiago e João. E Pedro, durante todo o processo, ele quis mostrar a sua convicção de que seguia a Jesus por profundas convicções. E ele, na hora que Jesus começou a dizer que tinha que ser entregue e morrer, ele tentou livrar Jesus e disse: não, isso não vai acontecer contigo, de jeito nenhum. E aí Jesus disse: sai para lá, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço. Pedro foi tão intrépido e foi tão extremamente assertivo em sua maneira de ver a vida, que ele tornou-se boca de Satanás. Olha que coisa. O apóstolo consegue se tornar boca do diabo na vida de Jesus. Não, nada disso vai te acontecer. Como se dissesse: como nada vai acontecer? Eu vim para isso. Se isso não acontecer, vocês estão perdidos. E ele vai prosseguindo, vai prosseguindo, vai prosseguindo. Eu vou morrer por ti, eu vou estar contigo, eu nunca vou te abandonar. Chega na ceia, último momento, Jesus vai lavar o pé dele. Ele disse que não, porque ali ele não podia, porque ali na realidade ele estava fazendo um serviço de escravo, e ele era que era o Senhor, e os apóstolos que eram os escravos. Jesus mais uma vez exorta: se eu não lavar teus pés, Pedro, tu não tem parte comigo. Mais uma vez, sempre intrépido, sempre tentando ali expressar o seu amor pelo Senhor. Chega no jardim do Getsemane, momentos antes de ser levado, lá vai Pedro. Na hora que o soldado do Sinédrio chega lá, de nome Malco, ele pega uma espada, dá uma voadora, a orelha do cabo para o chão, cortou a orelha do cara. Jesus vai lá, cura a orelha dele e diz: Pedro, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Pedro, vou dizer um Pedro desse na vida de um cara.
Não, mas é que está. É aí que Pedro começa a borrar o seu passado. Aliás, a borrar o seu presente que se tornou-se um passado. Vamos ler comigo agora, Mateus 26, 69. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele fez o que agora, gente? Jurando. O negou o que? Outra vez. Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar, o que, gente? O modo de falar. Eu disse: mas como é que o modo de falar? Será que? Como assim? Aí eu, o modo de falar. Eles estavam aonde? Na Judéia. E Pedro era da Galiléia. Então é como se, por exemplo, chegasse um cearense aqui, menino, falando assim, desse jeito assim. Eu sou lá de Fortaleza. Sou primo da Raquel de Queiroz. A gente vai saber que ele é cearense. Tem algum cearense aqui? Desculpa por tentar imitar o teu sotaque. Mas conheceram, viram que ele não era dali, viram que ele era galileu, pelo sotaque. E aí Pedro vai numa sequência de negação. A primeira negação é a negação formal, não conheço. A segunda negação é a negação juramentada, eu juro que eu não conheço. E a terceira negação é a negação amaldiçoada de si mesmo. A Bíblia diz que ele amaldiçoou-se. Ele começou a se amaldiçoar. Tipo, se eu conhecer esse homem, eu quero que caia um raio na minha cabeça. Olha como é a negação que às vezes a gente faz no nosso processo de construção da vida com Deus. Primeiro, negação formal, não conheço. Segundo, é a negação do cartório, é a juramentada. Eu juro. Depois é o que? É a negação da própria maldição sobre si mesmo. Eu quero que, mas eu não conheço. Tudo bem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali fez o que, gente? Chorou amargamente. Olhe no processo. Pedro acaba de pintar uma das piores obras de arte da vida dele. Ele vai lá e Deus pega aquela obra de arte e coloca na galeria da sua história. Coloca aqui: Pedro negando o seu Salvador. Jesus curou gente da sua família, Pedro participou da pesca maravilhosa, Deus deu a ele suprimento, Deus ensinou a ele sobre a vida, e naquele momento fatídico, ele nega por 3 vezes, formalmente, juramentadamente e amaldiçoadamente. Na realidade, ele embica, e ele pega aquela página da história dele e suja. Ele pega e suja, e aqui eu não estou falando de arte contemporânea, né? Tem umas artes diferentes, o cara pega um molde de tinta e faz... Não, eu estou dizendo borrar mesmo, é acabar, estragar. Ele pegou aquele quadro ele escreveu, ele pintou com tudo aquilo que ele não deveria ter feito naquele momento, ter negado o Senhor. Agora me escutem, a partir dali, Pedro tem um passado, e eu não falo do passado de erros que ele tinha antes de conhecer Jesus, eu falo de um novo passado conhecendo Jesus, de um novo passado conhecendo Jesus, de um episódio, uma página do passado já conhecendo Jesus. E eu fico pensando, meu Deus, então o fato de nós te conhecermos não isenta-nos de continuar tendo passados borrados. E aí vem a pergunta: o quanto o passado de Pedro naquele momento da negação iria influenciar na sua caminhada com Deus? O quanto aquele passado de Pedro não iria levá-lo para uma tristeza que depois iria desembocar em uma profunda tristeza pelo que ele fez, e depois um grande, profundo remorso de não ter como voltar atrás, a ponto de entrar em um processo depressivo e não conseguir mais olhar para o futuro.
Se eu não trato bem o meu passado, eu posso me deprimir. E se eu não lido bem com o meu futuro, eu posso me tornar ansioso. Observe que muitos, vamos chamar de transtornos psíquicos, ou o que quer que seja, o que quer que chame, me perdoem os especialistas, não é minha área, mas muitos deles têm relação com a gestão da própria história, com o passado, com o presente ou com o futuro. O ansioso tem problema de gerir o futuro. O que é que vai ser, o que é que vai acontecer? Não é assim? Geralmente a depressão é fruto de um erro. Aqui, me perdoem também entrar nessa área, mas um transtorno bipolar, em que a pessoa transita entre a mania, a euforia e a depressão geralmente vem depois da euforia, e a euforia ficou aonde? No futuro ou no passado? No passado. Ah, meu Deus, o que é que eu fiz? Gastei todo o dinheiro, agora estou tendo que pagar o cartão, aí cai em depressão. Simples, né? Bem, simples de se entender, dificílimo de se superar. Mas o fato é que Pedro agora tinha um novo quadro, e ele já conhecia Jesus, ele negou o cara. E eu fico pensando, qual é a diferença, no final das contas, entre o que Pedro sentiu e o que Judas sentiu? O peso que Judas sentiu foi tão grande do que ele fez que ele suicidou-se. Mas Pedro era amigo, estava entre os três. Só que Lucas, como era historiador, o evangelista Lucas era historiador. Mateus era cobrador de imposto, ele era muito matemático, ele só pegava os principais pontos. Mas Lucas era historiador, e Lucas deu um detalhe nessa passagem que os outros não deram. Olha o que é que Lucas diz sobre a mesma passagem. Há algo ali que é o presente daquela situação que iria definir o futuro de Pedro, que não está nesse texto. Você vai ler agora Lucas 22, 61 a 62, olha o que a Bíblia diz, Lucas 22, 61 a 62, olha que coisa interessante, há uma cena aqui que Mateus não tratou no evangelho dele. O Senhor, depois da negação, o Senhor o que, gente? Voltou-se e fez o que com Pedro? Olhou diretamente para Pedro. Ai meu Deus, eu acho que aquele olhar foi a coisa mais... Olhou diretamente para ele. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Agora vem cá. Que tipo de olhar foi aquele? Eu fico pensando. Que tipo de olhar Jesus... Porque assim, quando o filho da gente desobedece, lá em casa é assim, né? Fala uma vez, fala duas vezes, aí o negócio acontece, aí eu fulmino com os olhos. E eu fico pensando, que olhar foi aquele? Já ouviu falar daquela expressão, por cima de queda coice? Isso é tipicamente humano, isso é demasiadamente humano. Mas eu não acredito que foi esse olhar de Jesus, não. Eu vou dizer a vocês por que eu não acredito. A Bíblia aqui não fala qual foi o conteúdo do olhar, porque o olhar tem vários conteúdos, tem o 41, tem o 43, né, que é o do RPM, tem vários olhares. Aliás, como é o 43? É o meio vesgo, é? Eu não sei, eu sempre quis saber, o meu olhar 43, que é dos anos 80 aqui, e ouvir as músicas do RPM, só tem gente nova aqui, né, só sou eu. O resto é novinho, o resto é de 90 para cá, né? Tudo aqui tem 20 anos aqui nesse auditório. Tá bom, vamos fazer de conta, né, irmã? Então, qual foi o conteúdo do olhar de Jesus? Isso eu fiquei me perguntando. Aí eu veja bem, quando você não tem na Bíblia algo específico, vamos buscar uma comparação idônea. Aí eu fui pegar uma comparação idônea daquele momento, para tentar entender que tipo de olhar Jesus colocou naquele momento. Quando a gente vai para a cruz, que Jesus está lá na cruz, um xingava, tu não és rei, desce daí, não sei o quê, tu não vale nada, filho de Davi, kkkk, rei de Israel, kkkk, me dá essa roupa, me dá um pedaço para mim,
Tá vendo, fez tudo pelo povo, não fez nada por si, e aquela risadagem toda, aquela, sabe, e Maria chorava de um lado, João tentava consolar do outro, era o único que estava ali na hora, o resto já tinha picado a mula, Pedro não sei nem onde estava nessa hora, mas uma coisa é real, na hora da crucificação, Jesus olha para aquele povo que o destruía ali, eticamente, emocionalmente, fisicamente, e ele desfere um olhar cheio de graça, que ele diz assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Agora vamos cogitar comigo aqui uma coisa. Se Deus em seu Filho olha para os pecadores não arrependidos, para os seus próprios algozes, com aquele olhar de misericórdia, como não foi o olhar de Jesus para Pedro? Foi de misericórdia. Sabe como é que eu penso? Eu acho que tinha uma palavra no olhar de Jesus. Quando ele olhou para Pedro depois da negação, é como se no íntimo: Senhor, me permite essa loucura, como se dissesse para Pedro: você é meu e nós vamos juntos virar essa página. Nós vamos virar essa página. Amém, igreja? Eita, coisa boa. Nós vamos virar juntos essa página. Pedro acabara de escrever um quadro terrível, mas o presente naquele momento foi um presente de Deus, e é por isso que presente a gente chama de presente. Sabe por que a gente chama presente de presente? Porque o presente é um presente. Deu para entender? O presente é uma dádiva, gente. A única coisa que eu tenho é o meu presente. Você nem tem mais o seu passado, e você nem sabe se você vai ter o seu futuro. A única coisa que você tem é o quê? O presente. O presente de Pedro foi marcado naquela hora, na hora que ele está vivendo a dor de um passado negro que ele acabara de pintar. Jesus fixa os olhos nele e diz, expressa que o ama, e ele chora, 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 chora. Aí vem para a última etapa. O passado está ali, eu preciso lidar com ele, preciso superá-lo, ele não pode determinar o meu futuro. Jesus é o meu hoje, é o meu agora, é o meu virar de página nesse momento. Se eu não tiver força, ele pega na minha mão e a gente vira junto a página, mas a página precisa ser virada. A página desse trauma precisa ser virado. A página desse ódio precisa ser virado. A página obscura, esse quadro obscuro de abuso, ele precisa ser passado. O Senhor está aqui, Ele cura a nossa vida dos efeitos desse passado. E Ele, depois que reúne todo o colégio apostólico, antes de ser glorificado, depois que ele é morto, depois que ele ressuscita, a Bíblia diz que ele restaura Pedro. E você agora vai para João, o Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Eita, que pergunta! Meu Deus! Olha a cena: Judas morto, Pedro acabrunhado, Tomé no canto da parede, porque Tomé disse: eu só acredito se eu enfiar o dedo no buraco da ferida dele. Estava lá, olha a cena, Tomé todo ali, ele está aí mesmo, é ele mesmo, não é um fantasma não, é ele. Está lá Tomé, João certamente mais juntinho ali. E Jesus, antes desse encontro, ele tinha perguntado por Pedro, e disse que queria falar com Pedro. E nessa reunião estão lá os 11, porque Judas era morto, e Jesus no meio de todo mundo, se tu me amas mais do que todos aqui, oh meu Deus, e ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros,
Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? O que é que Pedro ficou, gente? Pedro ficou o quê, gente? O quê? Ficou magoado. Porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez. Quão humana foi essa reação de Pedro? Somos nós aqui. Gente, ser assertivo e definido com relação ao futuro exige convicção. E Jesus queria convicções de Pedro. Ele perguntou por 3 vezes para confirmar sua resposta no que se refere ao seu desejo real de pintar novos quadros. Mas o que é natural é quando nós somos testados naquilo que nós afirmamos ser as nossas prioridades para o futuro, nós nos magoamos, nós temos raiva dos nossos amigos, nós temos a raiva das exortações. E eu fico pensando aqui, na Cidade Viva nós estamos acostumados com muita gente que quer se tratar com drogas. São os montes que vêm aqui todo mês. E o nosso sistema de triagem é um sistema extremamente desestimulador para que ele fique. Mas desestimula para testar o quê? A capacidade de resiliência, de desejo de realmente voltar, de construir algo novo, de realizar algo novo. A primeira razão pela qual Jesus está sempre fazendo 3 perguntas para nós, repetidas, é para ter a confirmação daquilo que nós queremos. E eu vou dizer uma coisa para você: tristes daqueles que definem o futuro a partir de emoções fugazes, de momentos marcados por algo transcendente. Eu não tenho nada contra, mas escute, depois de um culto com louvor e você vai estar todo mundo quebrantado, você diz: quem quer aceitar Jesus aqui hoje? A probabilidade da alma humana falar mais alto e da intrepidez falar mais alto do que de fato a vida é muito grande. A conversão que eu acredito mais é a da segunda-feira, porque já passou a emoção. Mas a gente vai continuar fazendo isso aqui, é só uma ilação aqui. Eu estou querendo dizer que Jesus perguntou 3 vezes, porque ele queria de Pedro o quê? Uma confirmação: eu quero reconstruir meu futuro, sim. Eu te neguei, mas eu quero reconstruir meu futuro. Eu quero sim, Senhor, pela terceira vez. Mas ele se magoou porque ele é gente, e gente não gosta de ser absolutamente testada nas suas convicções a respeito do futuro, porque no fundo, sempre queremos deixar de lado um bote de salvação para que nós pulemos do barco que nos leva por mares revoltos, mas para o lugar que Deus estabeleceu, e queremos desviar as rotas e talvez encontrar alguma sonífera ilha. E Jesus pergunta: você quer mesmo? Quero, Senhor, eu te amo, então apacente minhas ovelhas. Você me ama mesmo? Amo, então apacente minhas ovelhas. Você me ama? Magoou. Escuta, sabe por que Jesus perguntou 3 vezes também? Tem outra razão: porque Pedro negou 3 vezes. Se você teve a capacidade de formalmente me negar, qual foi o outro? Juramentadamente me negar, e amaldiçoadamente me negar, eu te pergunto 3 vezes: tu me amas? Aí eu fico pensando: escuta que coisa maravilhosa. Jesus estava dando a Pedro a oportunidade de, com convicção, mudar o seu futuro. Gente, você duro, não se muda futuro com alisado, com... Não, ou você tem convicção do que você quer para o seu futuro, ou você não vai mudar. E Jesus queria convicções de Pedro, certeza. Não tem esse negócio: não, Jesus, está certo, a partir de agora eu vou mudar. E eu fico pensando: gente, quantas mãos já se levantaram de maneira
emotiva em um culto para dizer: Senhor, agora eu vou te servir, Senhor, agora eu quero fazer isso, Senhor, agora eu quero realizar aquilo, Senhor, agora eu resolvi fazer isso, Senhor, eu vou santificar meu namoro, Senhor, agora eu não vou deixar que o meu passado de traumas domine o meu presente, nem seja um impedimento para que eu acredite no futuro, Senhor, eu vou mudar, Senhor, eu quero realizar. E aí mãos se levantam e pessoas se levantam, e Jesus está nos perguntando de maneira tríplice para firmar sim as nossas convicções. Não tem essa de fazer beicinho, não tem essa de achar, entendeu, que nesse caso, sabe, o que valeria era uma simples passada de mão na cabeça. Esse talvez seja a maneira politicamente correta de se resolver um problema, mas essa não é a maneira bíblica. Não é a maneira bíblica de se resolver um problema você pegar o seu passado e simplesmente dizer: ah, tudo bem, foi assim mesmo, que bom, tal, vira a página. Não, não é assim. Não é assim. O Senhor quer mudanças na nossa vida, amém, irmãos? Ele quer que a gente vire a página, porque na outra página que vai virar tem uma história linda ainda para ser escrita. Agora não fique no meio, não. Você tentando virar e o vento batendo ao contrário, você tentando virar e o vento batendo ao contrário, porque o passado teima insistentemente em conduzir a sua vida. Mas você vai dizer hoje, diante do olhar carinhoso de Jesus, que fixa nos seus olhos, você vai dizer assim: Senhor, eu vou prosseguir para alcançar aquilo que o Senhor tem para mim, porque foi para isso que o Senhor me alcançou um dia. Eu não vou desistir de ir até o último estágio, porque o Senhor me alcançou, e o Senhor vai virar essa página comigo, aleluia. O Senhor vai virar essa página na minha história, e eu estarei certo de que foi o Senhor que me ajudou a fazer tudo isso. Então, irmãos, é isso, virando a página e reescrevendo a nossa história no reino de Deus. Repita isso comigo. Eu preciso virar a página em várias áreas da minha vida e encarar com força e convicção tríplice: sim, 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 eu quero virar a página.